Você já saiu de um encontro social completamente esgotado, mesmo sem ter feito esforço físico nenhum? Já percebeu que algumas horas com determinadas pessoas drenam sua energia como se você tivesse trabalhado o dia inteiro? E então vem a dúvida: será que eu estou ficando antissocial? Será que tem algo errado comigo? Talvez não. Talvez você simplesmente perceba mais do que a maioria, e essa percepção cobra um preço silencioso. Hoje você vai entender por que algumas pessoas se cansam facilmente do contato humano e por que isso pode ser um sinal de maturidade psicológica. A maioria das pessoas se cansa por excesso de interação. Você pode se cansar por excesso de processamento. Enquanto alguém está apenas conversando, você está observando incoerências, percebendo mudanças sutis de humor, sentindo tensão no ambiente, detectando quando algo não é verdadeiro. Seu cérebro não está só ouvindo, está analisando e muitas vezes está prevendo, antecipando reações, calculando possíveis conflitos, interpretando microexpressões que quase ninguém nota, lendo o que ficou nas entrelinhas. E análise constante consome energia mental. Pessoas com maior percepção emocional e social fazem isso de forma automática. Não é escolha consciente, é estrutura interna. É como se o seu sistema nervoso estivesse sempre com um radar ligado, captando sinais que passam despercebidos para a maioria. E quanto maior a percepção, maior o desgaste. Mas aqui está um ponto que muda tudo. O que mais cansa não são as pessoas, é o esforço invisível de se ajustar o tempo inteiro. Em muitos ambientes você precisa diminuir sua intensidade, filtrar pensamentos, evitar certos assuntos, demonstrar interesse que não sente, controlar reações. Isso parece pequeno, mas psicologicamente isso gera atrito interno. Pessoas mais maduras percebem quando estão se moldando demais para caber, e essa sensação de não estar inteiro consome energia. Porque cada vez que você edita quem é, uma parte sua fica em segundo plano. E manter partes de si reprimidas exige esforço constante. É como sustentar uma postura corporal artificial por horas. Em algum momento dói. Você sai diferente de como entrou, menos espontâneo, menos claro sobre o que realmente sente. E o cérebro interpreta isso como desgaste de identidade. Com o tempo, ele aprende a reduzir a exposição. Aprende que menos ambientes exigem menos ajustes. Não é frieza, é autopreservação. Existe algo comum entre pessoas que se cansam facilmente do contato superficial. Elas possuem uma vida interior intensa. Pensam, refletem, questionam, revisam mentalmente situações. Estão em diálogo constante consigo mesmas. E esse diálogo não é vazio. Ele envolve análise de emoções, interpretação de comportamentos, planejamento de decisões e busca por coerência interna. Quando entram em ambientes muito ruidosos, emocionalmente ou socialmente, esse diálogo interno é interrompido. É como tentar ouvir uma música delicada em meio a barulho alto. O instinto é se afastar, não porque não gostam de pessoas, mas porque precisam preservar clareza. Porque quando o ruído externo domina, a conexão consigo mesmo enfraquece, e perder essa conexão gera ansiedade silenciosa. Por isso preferem conversas profundas, ambientes menores, silêncios confortáveis, presenças autênticas. Não é isolamento, é seletividade energética. Mas existe algo ainda mais profundo. Esse cansaço pode ser uma defesa contra a dissolução do próprio eu. Quando você passa tempo demais em ambientes onde precisa se adaptar constantemente, algo começa a acontecer. Suas ideias ficam confusas, suas emoções ficam misturadas, sua energia oscila. Você percebe que saiu diferente de como entrou. Às vezes não é algo dramático, é sutil, mas é constante. Você começa a falar de um jeito que não é o seu, concorda com coisas que sozinho não concordaria. Ri de situações que internamente não achou graça, e cada pequena concessão vai fragmentando sua autenticidade. Pessoas com sensibilidade psicológica elevada detectam isso cedo. Elas sentem quando estão se diluindo para manter harmonia externa. Elas entendem que distância é uma forma de manter integridade, que espaço não é frieza, é alinhamento. Por isso, a solidão nunca foi exatamente um problema.
Ela tem função restauradora. Sozinho, você organiza pensamentos, reafirma valores, recupera energia, volta ao eixo. E mais do que isso, você lembra quem é sem interferências. Reconecta com seus limites, reestrutura suas emoções, recalibra sua identidade. O mundo chama isso de isolamento, mas psicologicamente é regulação interna. O problema começa quando você se compara, quando tenta se forçar a gostar do que todos gostam, quando se culpa por precisar de mais silêncio. Eu deveria ser mais sociável, eu deveria aguentar mais, eu deveria gostar disso. Mas maturidade psicológica é reconhecer estrutura interna. Você não busca quantidade de contato, busca qualidade de presença. E isso exige seleção. Não por superioridade, mas por coerência. Seu sistema simplesmente não tolera superficialidade prolongada. E quando você insiste em ignorar isso, o corpo cobra. Vem a irritação inexplicável. Vem o cansaço desproporcional. Vem aquela sensação de estar fora de si. Não é drama, é desalinhamento interno. Culpa nasce quando você tenta funcionar fora do seu padrão natural. Mas maturidade psicológica nasce quando você para de se violentar para caber. Você não precisa se tornar alguém mais expansivo para ser saudável. Precisa se tornar alguém mais honesto consigo mesmo. Existe uma diferença enorme entre crescer e se forçar a ser o que não é. Quando você entende isso, algo muda. Você para de pedir desculpas por precisar de espaço, para de justificar seu silêncio, para de negociar sua energia para ser aceito, e percebe que selecionar ambientes e pessoas não é egoísmo, é inteligência emocional aplicada. Talvez você nunca tenha sido antissocial, talvez você apenas tenha desenvolvido uma percepção mais profunda, e profundidade exige espaço. O mundo moderno recompensa a exposição constante, mas consciência cresce no silêncio. Você não se cansa das pessoas, você se cansa de ambientes onde precisa diminuir quem é, onde precisa simplificar pensamentos, onde precisa esconder intensidade, onde precisa fingir leveza quando está sentindo camadas. E quando entende isso, a culpa desaparece, a comparação diminui, a necessidade de explicação some. Você começa a escolher melhor onde investir sua energia. Começa a perceber que presença não é quantidade de horas, é qualidade de conexão. Não é afastamento, é maturidade. Não é frieza, é clareza. E talvez o que você chamava de cansaço seja apenas um termômetro interno mostrando que sua alma precisa de ambientes mais verdadeiros. Ambientes onde você não precisa se reduzir, onde pode pensar em voz alta sem julgamento, onde o silêncio não é desconfortável, porque quando você encontra esse tipo de espaço, você não se esgota, você floresce. Se esse conteúdo fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu respeito o meu ritmo, porque entender o próprio funcionamento é o começo da liberdade emocional.